bem, nós estamos de volta aqui em contabilidade pública e governamental e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre licitação e lei de responsabilidade fiscal. Quando nós falamos sobre licitação, nós temos a lei que ela embasa toda a questão da compra, da licitação, que é a lei 8.666/93. Então essa lei é a lei que rege as questões referentes à licitação. Vamos aqui então. As despesas com obras e serviços, inclusive de publicidade, compras da administração pública, quando contratada com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Ela será julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade e da igualdade. Então, quando se trata de despesas e obras e serviços em relação adquiridos pela administração pública, eles têm que estar precedidos por alguns princípios. E esse princípio de compra chama-se licitação. É um mecanismo da administração pública que é aberto e ele é baseado no princípio constitucional da isonomia. O que é isonomia? Significa que a proposta mais vantajosa na compra, a administração pública não pode, de forma alguma, dar preferência a determinado tipo de ente, de determinado tipo de empresa, porque isso quebraria esse princípio da igualdade. Então, todos vão concorrer baseado nessa proposta, que deve ser a empresa que apresentar a melhor proposta para a administração, ela é a empresa que pode ser a vencedora do certame. Pois bem, no julgamento das propostas, serão levadas em conta, conforme o caso, e sempre do interesse do serviço público, as condições de qualidade do produto, o rendimento, o preço, o pagamento, os prazos e outras previstas no edital ou no convite. Então, quando é feita a licitação, é publicado um edital onde, neste edital, se presume quais são os requisitos para as empresas concorrerem para obter o serviço do governo, desde o preço, do pagamento, o rendimento, a qualidade e outras questões são colocadas amplamente divulgadas para que os concorrentes, eles possam saber quais são os quesitos e quais são as condições que eles podem ofertar os seus serviços. Muito bem, um lembrete aqui. Para a realização de despesas no exame de preço de uma licitação, serão consideradas todas as circunstâncias que resultam em vantagem para a administração pública. Então, entra aqui uma questão muito importante. A administração pública não pode levar desvantagem. Por quê? Isso é dinheiro público que é investido. Você imagina que se de repente compra-se um determinado produto que ele vale R$ 20 a unidade e de repente esse mesmo produto vai valer individualmente R$ 80, isso se chama superfaturamento. Então isso é um problema muito sério e grave, e se configura crime de improbidade administrativa. Vamos seguir aqui. Para efeito da licitação de obras e serviços e compras, considera-se o quê? Vamos ver aqui algumas questões. O que
a licitação, ela considera como obra. Obra é toda a construção, reforma, fabricação, recuperação, realização por execução direta ou indireta. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesses para administração, como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou outros trabalhos técnicos profissionais. Então, tudo isso aqui se chama serviço, e tudo que é feito em prol da administração tem que estar incluído num desses quesitos aqui. Mas também tem a compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, né? Vamos então aqui às modalidades de licitação. Não existe só uma modalidade, existem várias modalidades. Temos as concorrências, as tomadas de preços, o pregão, o convite, né, o concurso e o leilão. Então, que são modalidades de licitação. O que é a concorrência? Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Então, quando determinada organização, determinada empresa, ela se propõe a fazer parte dessa concorrência, ela precisa ter requisitos mínimos de qualificação que são exigidos dentro do edital para a execução do objeto, senão não passa. Depois, a concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, como nas concessões de direito real, de uso e nas licitações internacionais. Então, nós temos aqui a modalidade chamada de licitação, chamada concorrência. A tomada de preços é um outro tipo de modalidade da licitação, que é a modalidade de licitação entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Tá? Então, tem um prazo estabelecido, tem as condições exigidas e tem também o cadastramento. Então, a partir daí, cada ente vai oferecer o seu preço, os seus preços, e aí é feita a tomada de preços. A melhor tomada de preços, o que oferece melhores condições para a administração, é o vencedor. E o pregão? O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento se faz em sessão pública por meio de propostas e lances para a classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Pode ser presencial ou eletrônico. Há um pregoeiro que irá definir o vencedor do pregão e conduzir as disputas que houverem. São adotadas as mesmas regras de caráter orçamentário exigidas para a deflagração das modalidades licitatórias prevista nos estatutos das licitações, só podendo se realizar no tipo de menor preço, visto que o preço máximo é fixado a priori. Então, é uma outra modalidade aqui de licitação, que é o pregão, onde, a partir de um preço fixado pela pregoeiro, um teto fixado, então, a partir desse teto, o menor preço que é ofertado pode ser o vencedor. Então, depois do pregão, temos também o
convite, que é a modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará cópia do instrumento convocatório em local apropriado e estenderá os demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas na apresentação das propostas. Vamos seguindo. E o concurso? Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme o edital. Às vezes a administração abre um concurso para saber qual é a melhor criação, tanto faz em termos de arte, da cultura, ou alguma coisa relacionada à tecnologia. Então, o vencedor, né? O vencedor, ele recebe uma remuneração ou um determinado prêmio instituído ali naquele concurso, conforme foi estabelecido pelo edital. E o leilão é a modalidade de licitação para a venda ao quem oferecer maior lance, né? E acontece nesses casos a venda de bens móveis, inservíveis ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados. A gente vê acontecer muito isso, por exemplo, produtos carros que foram apreendidos em alguma operação ilícita, então, geralmente ligados a alguma coisa do crime organizado. Então, esses bens, eles são vendidos, às vezes são imóveis, são veículos, né? Também nós temos aqui a alienação de bens imóveis, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de doação em pagamento, né? Alienação de bens imóveis, às vezes está havendo mudanças e aqueles móveis ou alguma coisa, ou até mesmo o próprio imóvel está sendo levado a leilão, né? E aí o maior lance é o vencedor. Local e publicações da licitação. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. No entanto, não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências e das tomadas de preço dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por uma vez, né, no Diário Oficial, quando não houver publicação em local de grande circulação interessados, em jornal diário de grande circulação no município ou região onde ocorrerá a licitação. O aviso publicado conterá indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital ou todas as informações sobre a licitação. O prazo mínimo é até o recebimento das propostas ou realização do evento será, veja só os prazos aqui, 45 dias para concurso, concorrências, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias para concorrência não especificada no item anterior, por exemplo, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias para tomada de preços, nos casos não especificados no leilão, ou 5 dias, no caso, para convite. Os prazos estabelecidos serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite a respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde. Então, depois que é publicado a data, aí a pessoa diz, eu não vi. Perante a lei, isso não é considerado, porque a partir do momento em que é publicado, já começa a contagem regressiva para o evento em questão. Muito bem, por hoje era o que tínhamos, né? E nós vamos, depois desta aula aqui, deixar alguns exercícios para fixação e desejamos a você que Deus continue nas nossas vidas e sobre a nossa proteção. Fique com Deus e até a próxima aula.